todos à nossa reunião mensal do GAC. Como de costume, com meus colegas Arthur Wishman, que é o nosso CIO da XP Advisor em São Paulo, e o Thiago Faveria aqui em Miami, nosso Head de Investimentos. E, como sempre, a gente vai dar o nosso apanhado geral sobre a economia global, sobre os mercados financeiros e, mais importante ainda, focar o que esperar daqui pela frente, num cenário que tem sido bastante volátil já há algum tempo. Mas, particularmente, janeiro e fevereiro se caracterizou por idas e voltas no mercado. O mercado veio em direção à nossa diretriz central da leitura para 2023, de que cuidado com a inflação, o Banco Central vai ter que fazer mais, é difícil evitar uma recessão. Então, você teve, depois de um surto de liquidez e um rally típico de bear market rally em janeiro, que nos deixou um pouco desconfortável, como a gente conversou na última reunião. Houve uma reviravolta em que os números começam a revelar talvez uma atividade mais forte, inflação mais resiliente e, portanto, a necessidade de fazer mais em matéria de política monetária. Então, teve um repricing violento, então a gente vai tomar desse ponto e vamos discutir, então, o que esperar daqui para frente, o que temos feito em matéria de posicionamento em matérias da carteira. Bom, a leitura é essa, ou seja, a pomba ficou escondida agora e o Falcão dominou completamente. Então, temos um cenário que, novamente, passou a ser mais hawkish no mercado. E eu acho que essa aqui é a apresentação central, ou seja, nós mesmos nos damos ao luxo de fazer uma pequena calibragem na margem do cenário. A gente teve já um terminal rate de Fed Funds, aqui olhando os Estados Unidos, a gente tinha 5,25, volto então a 5,5, ou seja, esperando que na reunião de março a gente vai ter outro aumento de 25. É uma reunião importante, porque a gente tem os Selected Economic Projections, e tem discussão no ar de 50, eu acho isso uma bobagem, eu acho que é melhor sempre devagar e sempre, eu acho que vai ser de 25, mas por que a atualização do cenário? O que houve em relação a janeiro e fevereiro? Bom, em primeiro lugar, a inflação de janeiro se demonstrou não só nos Estados Unidos, como na Europa também, especialmente no interior do núcleo, ser mais alta, com resiliência de salários e aluguéis. E aqui eu converso de forma anedótica, ou seja, quem se lembra da época dos anos 70 e anos 80 de alta inflação no Brasil, eu também fazia planilha de inflação no Brasil, e eu faço algo um pouco simplificado, mas de jeito algum a inflação do consumidor é tão baixa quanto relatado pelo Bureau of Labor Statistics, ou seja, a inflação eu acho que é muito mais alta. E só para dar assim, um resumo, o que eu punha no meu carrinho de supermercado hoje é um terço do que era há 3 anos atrás. A inflação de um ano para cá, 50% em alimentos, então isso aí dá um flavor muito rápido de que a pressão de inflação, especialmente em serviços, aluguéis, impostos, seguros, seguro médico, é muito mais forte. E no mercado de trabalho, super hot, a gente teve o famoso non-farm payrolls, com todas as suas deficiências também, e você continua vendo um consumo privado bem forte, ou seja, que toda a parte de consumo, tanto gastos do setor privado como também de gastos do governo, bastante fortes, investimentos também muito fortes, do que não é a parte de moradias. Então, você tem os grandes componentes do PIB ainda muito resilientes e muito fortes. E o crescimento global também, então, por exemplo, China mirando aí os 5,5%, também maior, e Europa também evitou aí um inverno mais rigoroso e talvez consiga escapar de uma recessão mais grave que a gente temia. Então, você tem um cenário melhor, ah, mas isso vai custar em matéria de inflação. A gente tem sempre o ponto de vista que, depois da normalização da parte do headline inflation, a parte do núcleo vai ser determinado pela parte monetária. A parte de headline diminuiu devido à normalização das cadeias de produção, mas o problema monetário, por razões que eu vou explicar daqui a pouco, piorou. E com isso você tem muita pressão e muita liquidez, e essa liquidez, então, que em janeiro
Então, a gente olha para janeiro, o que que houve? Então, você tem essa liquidez, isso aí é excesso de demanda por ativos, e aí você tem todos os preços de ativos subindo, então, tanto bolsa como também a renda fixa. E depois, retrospectivamente, o investidor vai e conta uma história que está tudo normalizado, não vai ter hard landing e que o Fed vai dar pivotada dele esse ano. Isso aí é tudo um retrofit ajustado ex post, mas a realidade é que também em fevereiro os números monetários saíram muito ruins e nós tivemos que ter o Fed aumentando em 25% as compromissadas reversas para poder enxugar liquidez, tanto excesso de reserva bancária que os bancos têm, a ponto que ninguém paga nem em CDBs, não pagam juros. Então, acho que aconteceu essa fantasia do mercado que entrou em janeiro, eu acho que acabou. Fed Funds e o 10-year subiram, estão bem mais altos e novamente se fala sobre uma possível recessão. Então, vendo aqui os números de inflação, eu gosto de ver o núcleo e além da subida de janeiro, que para mim é estatisticamente menos significante, importante é ver, ou seja, eu olhando essa série, ela tem, na realidade, ela é assim, ó, ou seja, você teve um aumento e onde foi, ficou. O núcleo é isso. E aí você tem sobe e desce, e como é um número muito baixo, você pode fazer erros de cálculo muito grandes, mas o fato é que você tem um núcleo em 5%, e que é bem diferente do que 2%, e é muito claro que você vai ter que fazer muito mais Fed Funds para poder levar isso de volta. Com o mercado de trabalho quente, para trazer isso aqui de volta, você vai ter que apertar a política monetária muito mais. Então, o mercado, às vezes, ele olha essa pequena inflexão, pô, espetacular, a inflação caiu muito. Bom, no mês seguinte, a batata é o inimigo, 2 dias depois vai ser gasolina. Então, você teve essa normalização de headline, isso sim caiu bastante, mas o núcleo continua no Core PCI bem inelástico. E aqui você tem a parte de CPI, também a mesma história, ou seja, mês a mês ela voltou a subir e a mesma tendência, e eu olho também o núcleo do CPI, também sendo praticamente estável em aproximadamente 5,6%, e isso aí, para mim, é algo com uma rigidez abaixa tremenda, e enquanto os salários reais não caírem, ou seja, enquanto o desemprego não aumentar, você não vai ter uma redução da inflação, o que exige muito mais Fed Funds, que é o que o mercado começou a entender em fevereiro, que foi ao longo da curva até os 10 anos. Então, o problema nosso é de excesso de estoque de oferta monetária, e aqui eu olho a M2, que é o poder de compra mais amplo, e aqui eu olho a necessidade do Fed de fazer a compromissada reversa, que é retirar essa liquidez em excesso que está entrando. O que que eu fiz aqui nesse gráfico da esquerda, que é da M2, é o estoque de M2, e algumas pessoas olham, pô, mas ele está caindo 1,3%, tudo bem, mas ele subiu 40%. Então, quem cai 1,3% é que nem você está num carro a 350 quilômetros por hora e você caiu a velocidade para 325. Continua muito rápido e o estoque continua muito alto. Aí você tem que ajustar pelo crescimento do PIB mais o crescimento da inflação. Isso te dá um número importante. Então, esse é o ajuste nominal que você tem que ajustar o M2, de partida de 16 mil, então ele me dá 18,6 trilhões de dólares. Então, esse deveria ser a oferta de equilíbrio de M2, que é bem mais alta, e a gente precisa, então, uma queda de 12,3, que é muito maior, ou seja, é 10 vezes maior do que caiu até agora, para a gente voltar a um M2 que é compatível com a demanda por moeda. Excesso de moeda circulando, ela vai para bens e serviços, vai para moradias, apartamentos e vai para inflação e ativos. E aqui mostra, depois de ter tido uma contração no início do ano, sazonal, você teve uma retirada de liquidez de quase 510 bi na parte de compromissadas reversas,
que tem a ver com o problema do limite da dívida, do teto da dívida, que o Fed tem enfrentado e o Tesouro Americano estão enfrentando. Então, essa é a minha tese, ou seja, você teve uma disfuncionalidade no funcionamento da política monetária causada pela implementação incompleta do QT, porque é muito simples fazer o quantitative easing. O que você faz com quantitative easing? Fala assim, bancos, me vende todo aí teus treasuries. O Fed pega os treasuries e ele dá base monetária, reservas bancárias, e com isso você expande a oferta monetária e expande a liquidez. Na realidade, o QT ele tem 4 etapas, e a primeira etapa é o que a gente vê nesse balancete aqui do lado, em que você tem o Fed tem ativos do Tesouro e mortgage-backed securities, e você tem a conta única do Tesouro. Então, quando você deixa vencer, que é o runoff, então a primeira parte do QT é você deixar vencer e não renovar, não rolar esses treasuries que estão vencendo. A gente sabe que isso vai num ritmo de 94 bi por mês. Então, a conta única do Tesouro, então o Tesouro paga o Fed, então os depósitos vão caindo. Então, você tem uma saída dos dois lados. Mas essa dívida não estava na mão do público. Então, obviamente, o Tesouro precisa ter pelo menos 900 a 1 tri de saldo para poder funcionar e ter um colchão contra essas loucuras que o Congresso americano faz. Então, ele tem que repor o vencimento desses treasuries, só que ele não fez. E por que ele não fez? Porque se ele tivesse feito, a dívida estava nas mãos do Fed, que não é contabilizada como dívida pública. Então, quando ela vai das mãos do Fed e passa para o público e passa para o sistema financeiro, então aí você tem public debt nas mãos do público, e isso aí é o que conta no limite. Então, você teria praticamente chegado muito próximo ao teto da dívida, então você estaria se aproximando rapidamente e teria que paralisar o governo americano. Então, por isso que o Treasury não pôde fazer a segunda etapa, que é o que realmente morde no quantitative tightening, que é fazer o quê? Então, ele faz um leilão primário para repor os 600 bi que ele tinha perdido no Fed, e vai para as mãos de quem? Do público. E o público paga como? Com a redução dos seus depósitos bancários, e que, por contrapartida, reduz as reservas bancárias. Então, tem uma redução das reservas bancárias aqui. Então, aí você tem um aumento da conta do Tesouro, que é cancelada pela essa queda da reserva bancária. E isso não pode acontecer, porque senão ele estoura o limite da dívida. Então, ficou uma operação incompleta, que a gente vê nesse gráfico. E eu admito que eu já fiz gráficos horríveis, talvez esse seja um dos piores. Do lado esquerdo, você vê a compromissada na linha verde, você vê a conta única do Tesouro, o US Treasury Account, e você vê que ela caiu 613 bilhões, e você vê que a ordem de grandeza, e elas estão no mesmo eixo, é idêntica a quanto você teve que fazer de reverse repos. Enquanto isso, você teve a queda do balanço do Fed, que está no eixo vertical da direita, em outra escala. Então, você está diminuindo o balanço, mas você não está reduzindo a liquidez, porque você não tem o Treasury fazendo a segunda etapa do quantitative tightening. Então, você teve um excesso de oferta monetária de 613 tri, excesso de liquidez significa excesso de demanda por ativos, rally de janeiro, S&P ficou caro, acima de 18,3 vezes, e os yields chegaram a 3,3% no 10-year. E aí, quando você teve essa sequência de números de inflação, números de atividade, de varejo e de consumo, você teve essa mudada da cabeça do mercado. Então, para resumir, aonde eu vejo o Fed indo, a reunião agora de março, com 25 basis points, é uma reunião muito importante, porque ela tem as previsões do Fed, tem os Selected Economic Projections, que vai tentar realinhar a política monetária com as expectativas do mercado, que elas estão separadas.
E, a partir disso, eu acho que você ainda tem mais três. Então, num total, nós teríamos um aumento de 25, um segundo aumento em maio, um terceiro em junho e um quarto em julho. Então, um total de 4 por 25. Então, a gente está indo para 5,5 com a taxa terminal. E o mercado finalmente começa a ir nessa direção com o OIS futuros entre 5,5, 5,25, 5,5, e já começando a eliminar o primeiro corte em 2023, e eu adiei o corte de janeiro para março em 2024. Agora, a outra linha do tempo, que isso aqui não é o metrô de Paris, mas mostra o quantitative tightening gradualmente. Hoje a gente estaria em março em 677 bilhões, que é muito parecido à mesma ordem de grandeza que conseguiu causar o desarranjo no mercado monetário e o sell-off do quarto trimestre de 2018, foi quando o Fed abandonou o seu quantitative tightening em 2019. A gente está mais ou menos lá, mas a gente sabe que não está mordendo por causa que o Tesouro, o US Treasury, não consegue implementar a parte de esterilização, que é a segunda pata do quantitative tightening. E, ao longo do tempo, a gente vai chegar a 1 tri de quantitative tightening, 1,25 em setembro, e vai chegar ao final do ano com 1 tri e meio de quantitative tightening. Então, as minhas duas preocupações são, você está revendo a Fed Funds para cima. Então, você tem um aperto monetário importante. 2, o 10-year ele está subindo e ele vai acima de 4%. E terceiro, em algum momento, essa parte de aperto monetário, especialmente a partir de agosto, então aqui estaria agosto, quando a gente consegue, se a gente conseguir resolver, obviamente, a questão do limite do endividamento, então o Treasury vai começar a emitir, e eu acho que duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai ter um aumento brutal da contração do crédito, então aí sim é que nem aquela parada do trem, que você pega o freio e o trem para. Espero que a economia não descarrile. E, número 2, você tem a pressão em yields, na parte longa da curva, que é porque a gente acha que a taxa longa de 10 anos vai mais ou menos para 4,5%. E o primeiro corte viria em março. Então, aqui estaria a nossa projeção revisada da curva de Treasuries. Então, o cenário mais provável, então aqui está onde a gente estava há 6 meses atrás, depois há 1 mês atrás, e aqui foi essa revisão de fevereiro. Então, a curva azul foi toda para cima, especialmente na parte do policy rate, especialmente no que é 1 e 2 anos. E com a inversão ainda bastante pronunciada, e a minha impressão é que, número 1, a gente vai ter o 10-year voltando a subir para 4,5%, que é o cenário central. Ora, se já é difícil fazer uma projeção do Fed Funds, é mais difícil ainda fazer uma projeção para a parte longa da curva, especialmente quando você tem essa inversão tão pronunciada. Eu acho que haveria uma normalização quando o quantitative tightening e quando o Fed tiver que começar a retirar e emitir dívida de 5, 7 e 10 anos, ela vai botar pressão nessa parte azul da curva aqui. Então, acho que ele vai para 4,5%. Mas eu acho que a economia sabe muito pouco, então eu acho que o intervalo de incerteza é com 2/3 de probabilidade que poderia ser mais, poderia ser 5%, mas com 1/3 de probabilidade que poderia ser menos, a 4,25%. Mas o resumo é esse: Fed Funds vai para 5,5%, o QT, Quantitative Tightening, após a resolução do teto da dívida, vai apertar e vai subir as taxas de juros. E, por último, duas coisas a nível global estão acontecendo, ou seja, que agora você tem dois concorrentes. Vamos ver agora, na sequência, o ECB fazendo mais, elevando os juros na Europa acima de 4%, e o novo governador do Banco do Japão, o Ueda. Eu não sei se vai ser o Kuroda, vai preparar o caminho para ele na última reunião, não acho.
Eu acho que o novo presidente do Banco Central vai de forma cautelosa, mas eu acho que ele vai eliminar os juros negativos, vai eliminar yield curve control, e você vai ter JGBs e bonds com taxas positivas, acima de 3% na parte da Alemanha. Então, agora você vai ter uma concorrência e você vai ter um reflow de US Treasuries para a Europa, para bonds, e para o Japão, para o JGBs, e isso então diminui a demanda por treasuries e, portanto, diminui a demanda, preço cai e yield sobe. Então, essa é a nossa atualização de cenário. E na Europa, já para concluir rapidamente, as mesmas dores de cabeça que os Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, é bem pior na Europa, porque lembra que a curva de core inflation era praticamente uma reta. Aqui não, você tem um slope e continua subindo. Então, mesmo que o headline devido à energia e alimentos tenha caído, o teu núcleo continua subindo muito. E a presidente do Banco Central, Lagarde, que não é muito de se comprometer com o view, tem dado declarações muito hawkish, ou seja, a inflação é um monstro, vamos derrubar a inflação, e praticamente todos, o de Guindos, o de Villeroy, todos têm dado uma mensagem muito clara que vamos fazer mais e por mais tempo, muito na linha do Fed, e também, então, para a reunião de 16 de março, eu tomo como certeza que a gente vai ter um aumento de 50, com uma linguagem muito dura, taxa terminal mínimo de 4%, poderia ser até mais, 4,25 com 4,5%. Então, aqui está a trajetória. Próxima reunião de março, 50, depois 25, 25, 25, 25. Então, nos levaria a 4, talvez o risco que poderia ir para 4,25 e o primeiro corte só em segundo trimestre de 2024. Então, o que a gente vê é uma sequência de revisões de cenários. Então, nisso, então, para resumir, a gente tem aumentos de juros, aumentos dos yields longos, aumentos dos yields na Europa, aumento nos yields no Japão, e isso não pode ser positivo no curto prazo para a renda fixa. Isso vai impactar o equity risk premium, vai impactar a bolsa e, eventualmente, com uma defasagem talvez entre 6 a 12 meses, então entre o quarto tri desse ano e o primeiro do ano que vem. Se não for para uma recessão, a economia global não vai conseguir fazer um soft landing. Consiga fazer um landing talvez, mas eu acho que a perspectiva ainda de 3 meses para 6 meses, até que o mercado se entenda com o Fed e com o ECB, eu acho que a gente terá revisões que nem essas que a gente viu em fevereiro. Então, por isso a gente tem mantido uma postura muito cautelosa, que eu tenho certeza que tanto o Arthur como o Faveri irão elaborar na sequência. Obrigado, e passo a palavra então agora para o Arthur, que sei que tem grandes surpresas aqui para a gente. Arthur. Não sei quantas surpresas, gente, mas vamos começar aqui elaborando um pouco, e a gente vai fazer hoje o GAC um pouco diferente, né? Não sei se vocês já repararam, quem segue a gente às vezes fala especificamente de conjuntura e algumas vezes a gente fala de alguns temas mais estruturais, né? Então, a gente vai falar um pouco de conjuntura, de visão de mercado, mas a gente também vai falar de um dos temas mais estruturais que tem dominado as nossas conversas e o nosso dia a dia na gestão, que é a inteligência artificial e como é que a gente aplica, o que pode acontecer com a economia, ou seja, a parte um pouco teórica, a parte um pouco mais aplicada, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos falar da narrativa de mercado, inflação, os choques positivos de oferta, né, que a gente já falou sobre globalização no passado e tecnologia. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial e vamos terminar com algumas conclusões, né? Gente, se você está no mercado, a nossa obrigação, a gente ganha dinheiro com assimetria de informação. O que que é isso? É quando a gente acha alguma coisa diferente do que a média de mercado. Se você concorda com a média de mercado, por definição é muito mais difícil você ganhar dinheiro, né? Então você tem que saber qual é a narrativa de mercado, né? A narrativa de mercado, qual a narrativa de mercado condizente com um 10 anos muito próximo de 4% e o S&P acima de 4.000 pontos, né? A narrativa que faz com que todos esses pontos sejam consistentes ao longo do tempo é que a gente vai ter uma recessão leve ou não vai ter uma recessão, vai ter um soft landing,
e que a inflação vai cair rapidamente. Isso é plausível? É plausível, é um cenário plausível, né? Ele é provável? Aí já é uma discussão um pouco mais complexa, a gente vai mostrar para vocês, como o Paulo acabou de dizer, que a gente não acha que é provável. Ele é possível, mas não provável, né? E qual que é a condição necessária para que isso aconteça? Que você tenha um choque positivo de oferta, né? É mais ou menos isso, né? Só lembrando, a gente pensa no mundo em alguns quadrantes, né? Quando você pensa em inflação e em PIB, né? Se você tem, poxa, inflação desacelerando e PIB desacelerando, você está tendo um choque negativo de demanda, né? Você está para baixo na curva de demanda, né? Se você tem um choque, se você tem inflação desacelerando e PIB acelerando, que é exatamente o que a gente pode discutir agora, você tem um choque positivo de oferta. Esse é o mundo do Goldilocks, né? Se os dois estão acelerando, você está com um choque positivo de demanda, ou seja, você está com a demanda superaquecida. E se você tem a inflação acelerando e o PIB desacelerando, muito provavelmente você está enfrentando um choque negativo de oferta ou você tem aquele problema de estagflação, que é outra coisa um pouco mais complicada, né? Então, esses são os quadrantes nos quais a gente classifica mais ou menos os estados da economia de uma forma bem simplista, né? Então, poxa, como é que a gente chega nisso? Isso aqui o que eu gosto de economia é que a gente pode usar coisas muito complexas, mas demanda e oferta ajuda a gente a explicar 90% dos nossos problemas, né? Então, você tem a curva de demanda agregada aqui. O que faria você ter uma expansão do PIB e queda de preços? Né? Um choque positivo de oferta, né? O que faz esse deslocamento das curvas de oferta na prática? Reintegração das cadeias globais de produção, a gente já viu no GAC anterior, mas vai vir um pouco mais agora. E ou um choque positivo de produtividade, que tem a ver com tecnologia, né? Você consegue fazer mais exatamente com o mesmo estoque de capital, capital humano e capital físico, né? O que um choque positivo de produtividade faz? Ele desloca a curva de oferta agregada, né? Você tem mais PIB e menos inflação, ele aumenta o produto potencial da economia, mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque apesar da gente ter passado por um choque muito profundo de oferta agora na Covid, esses choques de oferta, eles não são tão constantes assim, eles tendem a agir mais no médio e longo prazo, né? Então, assim, normalmente no curtíssimo prazo é choque negativo, né? Poxa, você tem OPEP cortando produção, guerra na Ucrânia, esse tipo de coisa, né? Na verdade, o deslocamento da curva de oferta ele se dá mais no longo prazo do que no curto prazo, normalmente. A gente está numa situação anormal no momento. Mas qual que é o problema que a gente vê agora? Como o Paulo demonstrou muito bem, a inflação norte-americana, medida pelo Core PCE, que é a medida preferida do Fed, ainda está muito, mas muito longe daquilo que ele gostaria. E, de verdade, não parece muito estar convergindo para o objetivo do Banco Central norte-americano, né? Então, aqui a nossa visão sobre taxa de juros se encaixa um pouco com o que está sendo a narrativa de que, olha, a inflação ainda está bastante distante da meta, e, na verdade, os últimos dados não mostram nenhuma convergência nessa direção. A convergência que você teve foi a reversão dos choques de oferta. Esses choques de oferta, essa reversão dos choques de oferta parece já estar se dissipando, né? De novo, reversão de choque de oferta, a gente fala sobre globalização, a gente falou um pouco sobre globalização no GAC passado, né, que a gente já atingiu um pico de globalização e que muito provavelmente a gente vai ter um novo modelo de globalização, friendshoring, nearshoring, etc. O vídeo do GAC passado está aí para quem quiser fazer referência. Mas se você quiser olhar um número que te dá relativamente uma medida muito crua, mas assim, que funciona, né? É o preço do Baltic Dry Index, né? Quanto é que custa para você mandar produtos ao redor do mundo, né? Isso voltou para o normal, né? Isso chegou a ter, poxa, picos ali no Covid de acima de $4.000, e isso chegou agora para alguma coisa em torno de $1.500, que é mais ou menos o valor que você tem histórico, né? Então, por aqui, se você olha para isso, você tem, olha, uma oferta meio que normalizada. Então, esperar que você tenha ganhos adicionais de oferta, de deslocamento da curva de oferta por reintegração das cadeias globais de produção, pode ser um pouquinho mais otimista, né? Mas, Arthur, mas você falou de outra coisa, você falou da produtividade. A gente pode ter ganhos ou de globalização ou ganhos de produtividade.
E aí, quando você vê os dados recentes de produtividade, eu sei que esse dado parece eletrocardiograma, gente, mas de verdade, quando você olha os dados recentes de produtividade, eles não te mostram nada extremamente animador nesse sentido, né? Assim, a gente está tendo um super ganho de produtividade porque a gente está deslocando a curva de oferta. Não. Qual o problema com essa história, ou com essa narrativa, por enquanto, né? É que produtividade é notoriamente difícil de medir, porque ela tem a ver com tecnologia, e a gente vai falar um pouco de tecnologia daqui a 2 minutos, entendeu? A frase ficou famosa, o Bob Solow é um dos principais teóricos de crescimento econômico, né? E lá em 1987 estava aquela história de computador, etc., computador pessoal, PC e tal, e perguntaram para ele, falou assim, poxa, mas você não vai ter um ganho de produtividade gigante? Ele falou, poxa, a era do computador está em todos os lugares, menos os dados de produtividade, porque não está aparecendo. E aí, logo depois que ele falou isso, os dados de produtividade dispararam. E você teve os ganhos de produtividade toda das décadas de 90 e 2000. Então, assim, é notoriamente difícil prever produtividade, mas a gente vai mostrar para vocês que a gente tem alguns motivos para, sim, estar otimista com produtividade. Dois, mas não é no curto prazo, é no médio e longo prazo, né? Aí você pode falar, não, Arthur, mas o dado de produtividade está sendo mal medido, né? Porque hoje em dia a gente tem um PIB digital, PIB é preço vezes quantidade, um bem digital tem preço zero, né? Ele tende a ter preço zero no PIB, né? Você pega busca de Google, toda vez que você ouve uma música, entendeu? No Spotify, pelo menos não na versão premium, etc., isso tem peso zero, né? Para você ter uma ideia, o peso da indústria de música caiu mais da metade nos últimos 10 anos no PIB e a gente não consome menos música, né? Então, assim, o PIB passa a ser uma boa medida de uma mensuração correta? Essa tem uma pergunta razoável, né? A resposta é sim e não. O PIB passa a ser uma proxy ruim para a medida de bem-estar agregado, por quê? Porque você consome mais música e não paga por isso, e isso não entra na estatística do PIB. E a parte do não sim, ele continua sendo uma proxy razoável para a capacidade financeira de um país, né? Se você está olhando dívida PIB, não adianta você me dizer que a música é zero, que o que você vai precisar é angariar recursos financeiros para pagar sua dívida, e recurso financeiro tem que entrar na conta do PIB. Então, assim, existe essa discussão sobre, poxa, se o PIB é uma medida correta, e se o PIB não é a medida correta, a produtividade está medida errado, mas essa é uma discussão que eu acho que é um pouco mais para o futuro. Tá? Como é que a gente tem que pensar isso? Eu acho que a dificuldade que a gente tem é porque a gente pensa no mercado como uma coisa única. Mas a verdade, a gente já abordou isso no GAC passado também, é que o mercado ele não é homogêneo, ele não é feito de expectativas homogêneas, não é todo mundo pensa a mesma coisa. E, na verdade, hoje em dia você tem duas visões, que são duas visões distintas, com narrativas distintas para o mundo, né? Se você olha o mercado de renda fixa com a curva altamente negativamente inclinada, né, esse mercado está te dizendo, olha, tem uma probabilidade razoável de recessão. Já você olha o S&P acima de 4.000 pontos, você faz conta de tudo quanto é jeito, você fala assim, poxa, o mercado de ações está me dizendo que a probabilidade de recessão é relativamente baixa. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente chega a uma conclusão razoável? Se você pega isso aí, o dado do Fed de Nova York, a estimativa dos economistas de probabilidade de recessão está alguma coisa em torno acima de 50% hoje, nos próximos 12 meses. Tá? Então, quando você olha para isso, você tem a probabilidade de recessão em torno de 50%, se você acredita nos economistas. Agora, tem outra visão disso, né? A visão do Larry Summers, né? Ele fez um paper sobre probabilidade de recessão, só que aqui são nos próximos 24 meses, né? Então, ele estendeu o horizonte de investimento um pouquinho e ele fez a seguinte pergunta, olha, toda vez que o desemprego está nos níveis atuais, a inflação está nos níveis atuais, a gente já teve uma saída dessa situação atual, ou seja, uma situação de desemprego muito baixo, com inflação muito alta, sem que houvesse uma recessão, e aí ele faz um panel data, né, quando você olha e fala assim, não, nunca teve. Todas as vezes que a gente teve uma inflação nesse nível, com desemprego nesse nível, você teve uma recessão. De novo, não quer dizer que dessa vez a gente não possa ter um pouso suave, existem elementos para a gente acreditar nisso,
Mas se você tivesse que fazer uma análise probabilística disso, a probabilidade que você atribuiria para um pouso suave, a um soft landing, né? Como o Paulo mesmo falou, né? A probabilidade de um soft landing ela é relativamente baixa, gente. Então, assim, estatisticamente, para cada soft landing que a gente teve 7 recessões, né? Alguma coisa dessa magnitude. Então, a probabilidade de soft landing deveria ser algo menor do que 15%, alguma coisa nessa magnitude, né? Então, como você vê, assim, a gente chega por 2 modelos que, poxa, a probabilidade de recessão entre os próximos 12 e 24 meses oscila entre algo entre 50%, eu não acredito em 100% de probabilidade, mas esse é o dado histórico, né? Então, é alguma coisa acima de 50%. É mais ou menos isso que o mercado está pensando, né? Então, para concluir essa parte, eu sei que eu estou indo rápido, mas é que eu preciso de algum tempinho para poder fazer a segunda parte, né? A narrativa de mercado, de ações, pelo menos, crescimento com inflação baixa, ela é possível, mas ela parece para a gente relativamente pouco plausível, né? Uma alternativa possível seria um choque positivo de oferta via produtividade, não é o que a gente está vendo nos números agora, mas, de novo, ela é plenamente plausível, né? De novo, os dados de produtividade e inflação ainda não mostram isso, né? O mercado de renda fixa parece atribuir uma probabilidade relativamente alta de recessão, a curva negativamente inclinada te mostra isso, né? E o precedente histórico de desinflação sem recessão não é bom. Então, se você tivesse que olhar o que a gente chama de base rates, lembra quando a gente falou da psicologia da previsão, do Kahneman, aquela coisa, quando você olha o base rate, ou seja, a estatística histórica de um processo de desinflação sem recessão, a probabilidade não é boa, não é alta, digamos assim, né? Ou seja, renda fixa continua em Marte, renda variável em Vênus. Essa é a discussão muito que a gente tem internamente, né? Quando você fala entendeu, com o pessoal, nosso pessoal de renda fixa, nosso pessoal de renda variável, a gente tem que se juntar com 2 cabeças que estão pensando de formas bem distintas hoje em dia, né? Então vamos lá, gente, vamos falar de inteligência artificial. A gente falou de deslocamento de curva de oferta, de ganho de produtividade, todo mundo viu o ChatGPT, todo mundo já fez pergunta para o ChatGPT, todo mundo já fez esse tipo de coisa. Então vamos ver o que a gente pode esperar, o que é efetivamente o que a gente está tendo em termos de ganhos tecnológicos do ponto de vista de inteligência artificial, vamos definir quais são os problemas, quais são os principais usos, e o que dá para esperar a partir daqui, tá? De novo, algumas referências que eu acho que são interessantes, né? Esse primeiro livro, ele é muito, muito bom e nenhum dos livros que estão aqui, gente, ele é escrito pelos que eu chamo de tecnoevangelistas, né? Aquelas pessoas que acreditam que a tecnologia vai salvar todos os problemas do mundo ontem, né? Não. Tanto que o primeiro livro foi escrito pelo Henry Kissinger. Tudo bem, tem o Eric Schmidt, que foi presidente da Google, mas eles tentaram se juntar para fazer uma síntese do e não é só sobre tecnologia, é só sobre tecnologia, sociedade, o que dá para esperar daqui para frente. O livro da Melanie Mitchell já é um livro só mais de tecnologia mesmo, mas tentando trazer um pouco para o chão. O livro do Kai-Fu Lee eu já falei algumas vezes, que é um livro espetacular para quem quiser tanto entender inteligência artificial como é que esses 2 modelos, China e Estados Unidos, estão surgindo. E os inovadores do Walter Isaacson é fenomenal porque ele te conta a história da inteligência artificial, que é um pouco o que a gente vai começar a narrar daqui para frente, né? Quer dizer, esse contexto da quarta revolução industrial, a gente já usou esse slide várias vezes, né? Que é marcado por Big Data e inteligência artificial. Então, vamos ver que diabos é isso, né? De Big Data e inteligência artificial, né? Então, assim, vamos contar primeiro uma historinha. Qual que é a breve história da inteligência artificial, né? Sim. De novo, você começa lá no século XVII. Século XVII é século XVII, né? Paul Leibniz, Descartes, essa turma toda começou a explorar a ideia de que, poxa, todo pensamento racional pode ser reduzido a uma proposição algébrica ou geométrica. Ou seja, isso aqui é o início de você tentar codificar uma linguagem de computação. É tão simples quanto isso, né? Daí já no século XIX, a Ada Lovelace é uma figura interessante, mas o Charles Babbage também desenharam o primeiro computador, né, que eles chamavam de Analytical Engine, né, que você dava instruções e ele realizava uma tarefa, né? Aí você vem já no século XX, né, Bertrand Russell e George Boole, esse pessoal de fundamento de lógica matemática, que é basicamente linguagem de programação hoje em dia, né?
E aí você teve a primeira grande salto, que você combinou 3 ideias, né? Controle de rede elétrica, do Norbert Wiener, né? A teoria da informação, do Shannon, que é a teoria da computação do Turing, e você surgiu o primeiro computador, né? Vocês lembram do Turing, que todo mundo já viu o filme da Segunda Guerra Mundial, né? The Imitation Game, onde o Turing e cria um computador para decifrar, entendeu? A máquina de codificação alemã, né? Então, assim, foram os primeiros passos e a combinação dessas 3 tecnologias. E o fato de ser combinatório é importante, a gente vai chegar lá nos próximos slides. Daí você começa efetivamente a falar de inteligência artificial, né? Você teve em 1956 esse Dartmouth Workshop, onde todos os cérebros que estavam estudando raciocínios e inteligência artificial se juntaram para começar a pensar nisso, a codificar isso, né? Você começou a ter as primeiras tentativas, que era o que a gente chamava de inteligência artificial simbólica, que é basicamente programa tudo o que você pensa, né? Cria estados na natureza, tenta codificar todos os estados na natureza, né? Daí você teve o primeiro inverno do AI, que foi basicamente a falha da inteligência artificial simbólica, né? Por quê? Porque era muito complicado, você não tinha capacidade de computação e não dava para você botar todos os estados na natureza num programa de linha, que ia dar milhões de linhas de código, né? Aí depois você teve o primeiro boom na década de 80, que a gente chamava de expert systems, né? Você pegava para um campo muito específico e com programações muito específicas, juntava um expert junto com um programador e tentava resolver o problema. Você teve de 87 até metade dos anos 90, o que a gente chama do segundo inverno, né? Porque os expert systems eram muito caros e não funcionavam muito bem, essa é a verdade. E daí a gente começa a chegar no momento atual, o segundo boom, né? Que, poxa, evolução de capacidade de computação, Moore's Law, né? E o que a gente tem hoje, né? Que é Big Data, Deep Learning, que é ligado a dados e uma nova visão, uma nova forma de reformular o problema, e a gente vai falar que forma é essa de reformular o problema daqui para frente. Tá? Então, gente, inteligência artificial é aquilo que a gente chama de uma tecnologia de propósito geral. Essa é uma primeira definição importante. O que é a tecnologia de propósito geral? Ela é o primeiro bloco a partir do qual você desenvolve várias outras tecnologias, né? Tipo eletricidade, motor a combustão, computador, ou seja, ele é só uma tecnologia que revoluciona todas as outras tecnologias a partir do qual você consegue gerar novos produtos, bens e serviços, né? Qual a característica de uma tecnologia de propósito geral? Aqui a gente já entra no que a gente pode esperar do futuro. Ela é associada com ganho de produtividade. Por quê? Porque você cria tantas coisas novas a partir dela, que essas coisas novas te geram ganho de produtividade, coisas que você nem espera, né? Tenho certeza que a primeira vez que alguém fez um motor a combustão, você não esperava que em algum momento você terminaria no avião, né? Mas assim, você faz o motor a combustão, mas o princípio de Bernoulli junta essas duas coisas e dá origem ao, entendeu? É um negócio tão sofisticado quanto um avião. Então, assim, você nem pensa nas coisas, mas a gente vai ter ganhos de produtividade muito expressivos, porque a gente está vendo o nascimento de uma nova tecnologia de propósito geral. Tá? Agora, vamos dividir inteligência artificial em duas coisas, gente. E isso é uma divisão que os programadores, que os estudiosos hoje fazem. Eles chamam de primeiro campo, inteligência artificial geral, ou General Artificial Intelligence. O que é General Artificial Intelligence? É uma máquina que em algum momento ela consegue pensar por si só e ela tem consciência dela própria. Ou seja, isso aqui é o Terminator, né? No final das contas, todo mundo que acredita que a gente está tendo grandes avanços, entendeu, em inteligência artificial geral, acredita que em algum momento esse negócio vai ganhar consciência própria e vai, ganhando consciência própria, vai descobrir que ter ser humano no planeta Terra não é uma boa ideia. Entendeu? Assim, isso aqui são os tecnopessimistas, tá? Mas tem muita gente nesse campo. Gente, de verdade, se você falar com os experts no campo, por que eu botei X anos? Tá? Se você pega o Andrew Ng, por exemplo, de Stanford, que é um dos caras que estão na ponta disso aqui, ele fala, olha, de verdade, a gente está há 100 anos, ou talvez a gente nunca consiga chegar em um modelo de inteligência artificial geral. Por quê? Porque a gente hoje em dia não consegue sequer definir o problema de qual é a inteligência artificial geral, né? Mas na restrita,
que é você tem um campo específico, você tem uma tarefa específica a ser feita, a gente está avançando a passos largos, a gente está avançando a uma velocidade muito grande, tá? Então, assim, do lado de, poxa, olha, o fim do mundo e entendeu? Alguma coisa que seja capaz, um ser que seja capaz de ser sentiente e pensar sobre ele mesmo, acho que a gente está muito longe ainda. Agora, resolver um problema de como dirigir um carro autonomamente, isso aí a gente já está lá, né? Por que General AI é tão difícil, né? Quer dizer, quando você olha os pré-requisitos, né? Para os dois, você precisa de uma quantidade enorme de dados. Nós já temos, né? Para os dois, você precisa de algoritmos fortes. Nós já temos, né? Para AI, que a gente chama de narrow, né? Você precisa de um foco específico, perfeito? E você precisa de um objetivo concreto. Você precisa de alguma coisa para otimizar, tá? Inteligência artificial geral, ou seja, para um ser sentiente, para um ser que é capaz de pensar por si só, né? A gente não tem foco específico, porque a gente não tem uma definição própria a gente sequer tem uma definição razoável de inteligência, e a gente não tem um objetivo concreto, que é, poxa, como é que você dá um objetivo para pensar, para raciocinar, para chegar a proposições lógicas sobre você mesmo, né? Então, assim, a gente ainda está muito longe. Então, assim, o ponto aqui vai ser focar muito no Narrow AI, na AI restrita, que a gente chama, que tem muita coisa para ser feita, tá? A gente passou por dois momentos distintos, né? Falou, poxa, Arthur, mas a gente viu quando, entendeu? A IBM ganhou do Kasparov lá, entendeu? Em 1997, né? Gente, foi um momento completamente diferente. Aquilo ali era força bruta aplicada à computação. Era você pegar um computador e fazer ele olhar algumas jogadas na frente, como você fazia ele computar muitas jogadas na frente, ele efetivamente conseguia aplicar força bruta ao problema. Já quando o Lee Sedol perdeu para um algoritmo de inteligência artificial, né, ali foi diferente. Ali você efetivamente ensinou um algoritmo, uma rede neural, a jogar Go. Né? E Go, para quem conhece, é um problema muito mais complicado do que xadrez. Então, efetivamente, aqui você teve uma mudança na visão, você teve uma mudança na definição do problema. E isso fez com que a gente desse o próximo grande salto. Por quê? Porque no primeiro problema, você tentava dizer e essa é a definição de inteligência artificial simbólica e hoje as redes neurais. Na inteligência artificial simbólica, você tenta dizer para um carro, olha, se tiver uma pessoa na frente, pare. Se estiver chovendo, dirija mais devagar. Se. É uma série de condições de if-then. Mas no final das contas, é tão complicado você tentar codificar todos os estados possíveis da natureza que o negócio não dava certo. Aí veio o pessoal de rede neural e falou, não, não, não. Você não tem que codificar todos os estados da natureza, você só tem que colocar uma quantidade gigante de dados e fazer a seguinte pergunta, olha, o que um humano faria nessa situação? E o que um humano faria nessa situação está codificado, entendeu? Em vídeos de pessoas dirigindo, etc. Foi por isso que todo mundo que passou na Califórnia via aquele carrinho da Google com o radar em cima, com o LiDAR em cima, porque ele estava tentando entender como é que uma pessoa dirigia, né? E efetivamente essa é a pergunta. Ao reformular essa pergunta, você resolve um problema de uma forma muito mais fácil. Né? Os programas hoje de rede neural são programas relativamente simples, são programas relativamente, em termos de linha de código, pequenos. Né? Mas, gente, só para ajudar a definir aqui o problema, né? Assim, essa é uma definição. Inteligência artificial é o conceito amplo de tudo que é não biológico, que te ajuda a pensar. Machine learning são algoritmos, né, que ajudam o computador a chegar a algum programa explicitamente desenvolvido. Redes neurais é uma parte do programa de machine learning que tenta copiar o funcionamento de cérebro. E deep learning é uma parte de redes neurais, é mais ou menos isso. Para quem quiser estar confuso com a terminologia, é mais ou menos isso que a gente tem, tá? Como é que funciona uma rede neural? Uma rede neural é assim, né? Basicamente a tentativa da gente copiar o funcionamento do cérebro, tá? Você tem as entradas, né? Várias variáveis, você tem as camadas intermediárias e você tem o resultado, né? E você vai e volta entre cálculos aqui milhares de vezes, tá? Onde é que a gente deu o salto de IA? Como eu falei, né? A gente saiu dos modelos da década de 70,
que eram os modelos de inteligência simbólica, ou seja, de tentar programar tudo. Quem já programou em C, esse tipo de coisa, sabe que você tem que programar cada coisa que você espera que o computador faça, para uma mudança fundamental, né? Você simplesmente procura a resposta de, poxa, tem algum padrão nesses dados? Dirigir um carro tem um padrão comum, entendeu? A demanda por, sei lá, camisetas vermelhas, entendeu? No domingo, no shopping Iguatemi, tem um padrão comum. Você dá um programa muito específico e como você tem muitos dados hoje, você consegue resolver esse programa específico de uma forma muito interessante. Só que aí a gente entra, e essa parte o Paulo vai gostar, a gente entra numa bifurcação agora, quando a gente está dentro dos modelos de rede neural, né? Quando você cria um modelo estrutural, quando você fala, olha, o consumo é função da renda, né? Você fala assim, ok, eu sei que, poxa, a pessoa tem renda, ela vai consumir, ou aí você estende isso, não é renda atual, é renda permanente, então tem crédito, mas você consegue explicar alguma coisa. Quando você entra no modelo de rede neural, você consegue prever alguma coisa muito bem, mas explicar você não consegue. E a gente vai mostrar isso e qual o problema com isso daqui para frente. Então, a gente está agora numa bifurcação, né? A gente cria modelos estruturais não só para prever, mas para também ajudar a gente a entender a realidade, entender, poxa, se eu mexo na renda, como é que mexe o consumo? Quando você joga um grande modelo de rede neural para prever o consumo, você perde capacidade explanatória, você não consegue explicar o que está acontecendo. Você consegue prever muito bem, muito melhor do que os modelos estruturais na maioria dos casos, mas você não consegue explicar. Então, a pergunta que a gente tem, e é uma pergunta que os filósofos estão tentando resolver hoje, que previsão sem explicação vale? Se eu tenho um modelo que prevê perfeitamente o Bovespa nos próximos, entendeu, 100 dias, mas eu não sei exatamente como ele prevê, ou seja, eu não sei se ele pode ter uma quebra importante, ele vale? E aqui tem alguns problemas com a falta de explicação. O primeiro problema com falta de explicação e interação entre tecnologia e ser humano, na verdade, quase nos custou o pouso na Lua. Para quem viu a série do Apollo 11, ou para quem estudou como é que foi o pouso na Lua, né, teve mais ou menos 2 minutos antes dele pousarem um erro chamado 1202. Começou a piscar no painel do computador. O Neil Armstrong liga para Houston e fala, Houston, eu tenho um problema aqui que é um erro 1202. Que diabos é isso, né? E a verdade é que ninguém em Houston sabia o que era o erro 1202. E aí ficou o pessoal lá, aquela sala que vocês veem nos filmes, né? De, pô, erro 1202, isso aqui e tal. Aí, pô, tinha uns engenheiros que estavam na sala atrás, né? E saiu correndo perguntar para o engenheiro. Aí um engenheiro tinha lido o manual e falou, não, o erro 02, o 1202 é um problema de overload de data do computador, isso aí é besteira, deixa os caras pousarem, né? Entendeu? Mas teve um momento no qual o pessoal não sabia. Então, assim, a complexidade da tecnologia começa a gerar um problema para o ser humano de, poxa, será que eu consigo lidar com isso em algum momento? Isso, poxa, já na década de 60, né, em 69, quando a gente pousou na Lua, já era um problema. Segundo problema, né, assim, quando o carro da Uber matou aquela pessoa no Arizona, né, matou aquela senhora no Arizona, ninguém meio que sabia por que o carro não freou. Ninguém meio que sabia por que o algoritmo não reconheceu aquilo como uma pessoa e não freou, né? Então, assim, fazer a explicação desse negócio, às vezes é difícil. E quando o Lee Sedol ele ganhou um jogo do AlphaGo, né? E é muito interessante, tem um documentário na Netflix sobre isso, tá? O que acontece é que você ficava rodando o algoritmo ficava te dando uma probabilidade de vitória. Aí o Lee Sedol fez um movimento, que era um movimento um pouco diferente ali, e a probabilidade de vitória começou a cair, e os engenheiros olhavam um lado para o outro e falavam, por que a probabilidade de vitória está caindo? A gente falou, não sei. E aí veio de 72, 69, 68, tal, e o AlphaGo perdeu esse jogo e as pessoas não faziam a menor ideia de por que ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo, né? Então a capacidade explanatória às vezes é bastante necessária para os nossos problemas, né? Então assim, cara, quando você olha, hoje um algoritmo de rede neural ele é relativamente simples de se programar, tá? Isso aí foi o algoritmo que ganhou do Lee Sedol, né? Como é que ele funciona? Vamos dar uma olhada, eu vou tentar fazer esse negócio funcionar aqui, vamos ver se ele vai rodar. Vocês estão vendo minha tela do Google, do YouTube? Isso aqui é um algoritmo
que tenta... aqui, gente, de verdade, a gente imputou uma série de dados, para você diferenciar cerveja de vinho, tá? Assim, benefício próprio aqui. E normalmente o modelo linear teria muita dificuldade de entender isso, né? Aí a gente criou um algoritmozinho de rede neural com uma camada só. Se você quiser, você pode botar mais camadas aqui, ele muda, né, com o número de neurônios. Se você quiser, tem 2 camadas escondidas, e você coloca ele para rodar. Olha só como é que ele funciona. Um modelo linear não faria isso, tá? De novo, isso aqui, cerveja e vinho, um algoritmo para tentar decifrar isso, né? O que é cerveja, o que é vinho, uma série de parâmetros, uma redezinha super simples. Você joga nele, um modelo estrutural não conseguiria, um modelo simples de rede neural te dá essa resposta relativamente rápido, né? Então, assim, ele já identificou o que é cerveja, o que é vinho, rapidamente, né? Qual que era o problema que a gente tem hoje em dia com inteligência artificial, aplicação de inteligência artificial, que a gente chamava de problema da cauda longa, né? Falou assim, pô, Arthur, isso aí é muito caro e dá para fazer, poucas empresas conseguem fazer e pouca gente consegue se beneficiar disso, né? Esse aí para você falar de ganho de produtividade, né? Então, poxa, você precisa de coisas que têm um valor muito... Opa, desculpa. Que tem um valor muito elevado, né? Mas coisas que têm valor baixo, entendeu? Pô, varejo, como é que isso vai ser usado no varejo? Como é que, entendeu? O bar da esquina vai usar esse negócio? E eu acho que hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, a diminuição do custo, que é a parte mais importante, a gente está endereçando o problema que a gente chama de long tail, ou seja, não são só setores muito grandes e de muito valor agregado que vão começar a usar isso, ou seja, os ganhos de produtividade vão ser disseminados ao longo da cadeia, tá? Todo mundo já deve ter visto isso aqui, né? Mas, poxa, como é que tá? Isso aqui já é antigo, tá? O Google Duplex, né? Um algoritmo que ficou conversando com uma pessoa, marcando entendeu? Um jantar para você, né? Isso vai ter ganho de produtividade, entendeu? Isso aí era uma coisa que já tinha 4 anos atrás, né? Isso é uma apresentação da Google de 4 anos atrás, né? Para vocês terem uma ideia, obviamente as pessoas não perdem a chance de fazer uma piada, né? Você teve um concurso de Stanford que era como você criar um algoritmo, né, um algoritmo de processamento natural de linguagem que mantivesse uma pessoa de telemarketing por mais de 10 minutos. E os caras conseguiram. O recorde, por enquanto, são 33 minutos de um algoritmo de inteligência artificial conversando com um cara de telemarketing, que, by the way, se alguém tiver aí notícia desse algoritmo para ser utilizado, sou 100% usuário aqui, eu sou tomador, tá? Mas vamos ver alguns usos, né? Quer dizer, varejo, quer dizer, poxa, muito claro, né? Previsão de demanda, onde colocar cada produto, como otimizar a cadeia de oferta, controle de qualidade. A gente vai ver que controle de qualidade aqui na indústria, tá? Isso aqui é um programa super interessante que a gente usou aqui até na XP, tá? Só para ver como é que funcionava. Você pegava parafusos, né, de maquinário complexo e você tirava fotos dele, né? Você usava um algoritmo para tirar as fotos dele e você usava um algoritmo para determinar quando aquele parafuso daquela máquina ia falhar, né? Efetivamente, então você conseguia identificar isso de forma super interessante e você conseguia fazer com que ele, ao longo do tempo, determinasse, poxa, olha, troca esse parafuso aqui antes dele falar, deixa ele falhar, e você tinha ganho de produtividade na máquina, né, porque ela não parava, né. Poxa, a John Deere usa inteligência artificial direto hoje em dia nos tratores, né, assim, para descobrir qual a quantidade, qual a umidade do solo, quanto aquele hectare de solo precisa de fertilizante, etc. Então você vai ter ganhos de produtividade na cadeia agrícola importantes, né, porque você vai precisar usar menos fertilizante, você vai ter mais produção por hectare, esse tipo de coisa, né. A gente já está tendo, entendeu, avanços em geração de imagem, né? Quando a gente olha o que a gente chama de Generative Adversarial Networks, que é basicamente você pega 2 redes neurais e pede para elas gerarem uma imagem, né? Para quem quiser, esse site está ali embaixo. Qual dos dois é verdadeiro, né? Qual das 2 imagens é verdadeiras, né? Quer dizer, isso poxa, te mostra o quão avançado a gente está e o quão assustador ele é, que daqui a pouco a gente pode fazer um GAAC sem que nenhum de nós 3 esteja aqui, né? Ou seja, só entendeu? Um avatar da gente falando. Não estamos pensando em fazer isso não, tá, gente? Mas é possível, né?
como é que a IBM, ou a Dell, desculpa, define Big Data e onde os campos estão hoje em dia, né? Quer dizer, é isso aqui. Se você olha para a quantidade de dados, quer dizer, pequeno e grande, e para a estrutura dos dados, ou seja, desculpa, se esses dados estão estruturados ou não, esses aqui são os campos de conhecimento que a gente tem, né? Quando a gente tem dado estruturado e muito dado, você tem dado de imagem de satélite, esse tipo de coisa, né? Quando você tem, então já tem mercados bem maduros, né? Quando você tem dados não estruturados, aí você tem que ter um pouquinho mais de dificuldade para lidar com isso, imagem, esse tipo de coisa, né? Qual o tamanho de Big Data? Todo mundo fala, pô, Big Data, tá, Big Data. O tamanho assim, é bem grande, gente. Enquanto você está lendo essa primeira frase, vão ser mandados 231 milhões de e-mails, né? 69 milhões de mensagens de WhatsApp, inclusive 2 que o Faveri acabou de mandar, e 6 bilhões de procuras no Google, né? Então, assim, para você ter uma ideia, nos próximos 2 anos a gente vai gerar um montante de dados igual ao que foi gerado do surgimento da humanidade até o ano 2000, né? Cada pessoa gera 1,7 mega de dados a cada segundo. Cada um de nós, ao longo das nossas vidas médias, vai gerar o equivalente, o conteúdo de dados equivalente a 300 milhões de livros, tá? A IBM estima que dados de má qualidade custam 3,1 trilhões atualmente para a economia norte-americana. Está aí o ganho de produtividade, está aí o mercado endereçável. E se você tentar baixar tudo que tem na internet hoje em dia, você levaria 181 milhões de anos, né? Então, assim, é muita coisa, entendeu? Assim, Big Data é realmente big, né? Essa é a pergunta, essa é a mensagem, né? E o ChatGPT, que está todo mundo falando, todo mundo usando, tá? Já tem alguns estudos que mostram que ele efetivamente aumenta a produtividade, né? No trabalho, por incrível que pareça, apesar da gente ficar fazendo perguntas idiotas para ele, né? Entendeu? Outro dia eu vi uma conversa onde aquela famosa piada do cachorro, né? Compete e repete, e qual cachorro que tinha sobrado, e ficava o ChatGPT num loop infinito. Mas a gente já mostrou que de verdade você tem ganhos de produtividade associados a isso. Esse aqui está bem legal. Eu fiz a seguinte pergunta: ChatGPT, me explica os problemas macroeconômicos brasileiros em português, né? Olha só, cara, vou te dizer, tá? A resposta está bem boa. Um dos principais desafios é a alta taxa de inflação, né? O outro problema é o elevado nível de endividamento público, que compromete as finanças do governo e pode levar a uma crise fiscal. Além disso, a economia brasileira tem crescido de forma lenta e inconsistente. Para lidar com isso, o governo precisa adotar medidas que estimulem o crescimento, controlando a inflação e reduzindo o endividamento público, né? Isso pode incluir políticas fiscais e monetárias mais responsáveis. Gente, eu queria que o ChatGPT fosse para Brasília, de verdade. Acho que, pô, assim, good enough, né? Está bastante razoável essa resposta. Vamos combinar, né? E vamos lá, gente. Agora falando dos ganhadores. Pô, tá bom, então quem ganha com essas tecnologias? E aí a gente entra o processo decisório humano. Os ganhadores não são tão óbvios assim, né? Um dos maiores ganhadores da refrigeração foi a Coca-Cola, né? Não foi quem vendeu, a General Electric, que vendia refrigeração, não foi nada. Um dos maiores ganhadores com refrigeração é a Coca-Cola. Então, quando você pensa nisso, é bom você pensar um pouquinho fora da caixa, né? Que, poxa, quem ganha com quem vai ganhar muito com inteligência artificial é só a Google, é só, entendeu? A Amazon ou o Facebook. Não. Vão ter grandes ganhadores que a gente nem espera hoje, né? Pode ser, entendeu? Entendeu? Os agricultores entendeu? Do meio oeste brasileiro. Pode ser um negócio dessa magnitude, né? A pergunta que a gente vai ter agora é se a gente vai ter um mercado de winner takes all, né? E por enquanto, especialmente no que diz respeito a bens digitais, você tem o mercado de winner takes all, porque você tem esse loop aí. Quanto mais usuários você tem mais informação. Quanto mais informação você tem, melhor produto. Quanto melhor produto você tem mais informação. E aí você fica nesse loop, entendeu? Infinito, né? Por isso que o moto do Vale do Silício é lança o beta, joga logo o teu produto rápido, porque você vai acumulando dados, e quanto mais acumular dados, e quanto mais rápido você acumular dados, melhor vai ser esse seu produto, e você vai estar muito à frente da competição. Você entra numa espiral que é difícil de quebrar, tá? Por outro lado, os perdedores são bem óbvios, né? Somos nós, mão de obra, né?
Tem esse paper da McKinsey que diz que, na verdade, 50% dos empregos podem ser substituídos, né? Quase a metade das atividades de todos os setores da economia tem um potencial de ser automatizados, né? Então, eu, por exemplo, me preocupo muito pouco com os Terminator vindo atrás de mim, mas a gente tem que se preocupar com o Deep Learning tirando um pouco dos nossos empregos. E qual que é o problema macroeconômico disso? Isso só foi ilustrado num diálogo na década de 60, no chão de fábrica da Ford. O Henry Ford II estava andando com o chefe do sindicato, chamava Walter Reuter, e ele perguntou, eles estavam instalando as primeiras máquinas no chão de fábrica da Ford. Ele perguntou para o Walter, Walter, como é que você vai fazer para esse pessoal pagar, como é que você vai fazer para esses robôs, quero ver como é que você vai fazer para esses robôs pagarem imposto sindical. E o Walter respondeu de volta, Henry, eu quero saber como é que você vai fazer esses robôs comprarem carro, né? Um mundo onde você automatiza muita coisa, um mundo onde você não gera renda, você tem problema de demanda agregada, né? Então, isso são coisas com as quais a gente vai ter que lidar no futuro, não muito distante, tá? Quais os empregos estão em risco? Isso, de novo, foi um estudo do Fed de Kansas City. Tudo que é rotina, mesmo que seja cognitivo, ele vai ser substituído, você não vai ter ganho, né? Você vai começar a perder emprego. O que é um emprego de rotina cognitivo? Poxa, é um radiologista. O cara fica olhando para milhares de imagens de perna quebrada entendeu, durante o dia. Cara, um algoritmo de inteligência artificial vai fazer isso muito melhor. Ou em vez de ter 100 radiologistas para analisar, sei lá, 10.000 raios-x, você vai ter um radiologista que vai analisar 10.000 raios-x. Você vai reduzir a demanda por radiologistas em 90%. Por quê? Porque boa parte do trabalho vai ser feito pela máquina, tá? Onde a gente não está tendo, você continua tendo ganhos de trabalho, de emprego hoje em dia, são trabalhos não rotineiros, né? Por quê? Porque a gente acabou de falar para vocês que inteligência artificial precisa de muito dado, precisa de muita informação, e coisa que não é rotineira não gera muita informação ou ela gera informações diferentes ao longo do tempo, né? Então, tudo que é não rotineiro manual, entendeu? Por exemplo, tomar conta de uma pessoa idosa num hospital ou num asilo, né? É não rotina manual, isso aí não consegue ser automatizado hoje em dia. Não rotina cognitivo, um pouco do trabalho que a gente faz hoje em dia, ainda bem, ainda não está conseguindo ser 100% automatizado, tá? Essa aqui é um negócio que vai deixar alguns de vocês sem dormir. O que é a ralicina? A ralicina é um antibiótico que foi criado pelos professores do MIT para combater uma superbactéria. E ela se chama ralicina por causa do computador de 2001, Odisseia no Espaço, chamava HAL 9000, que ficou maluco, né? E ela tem a seguinte história, aqui rapidinho. Eles alimentaram uma série de compostos químicos dentro de um algoritmo de rede neural e chegaram e disseram, olha, me diz o que combate uma superbactéria. E o composto químico foi esse aqui. Aí isso aqui suscitou dois problemas, tá? Primeiro, eles não fazem muita ideia de como é que funciona a ralicina, né? No seguinte sentido, eles estão tentando entender ainda qual o motivo pelo qual a ralicina mata uma superbactéria. Então, você já tem o primeiro problema, que é um problema de ética médica, de que, poxa, ela é super eficaz, mas poxa, você não sabe exatamente como é que ela funciona, você, entendeu? Fornece isso ou não. E o segundo problema, que esse é um problema que vai fazer alguns de vocês ficarem sem dormir, pelo menos me fez, ele suscita o seguinte problema, poxa, será que a ralicina não esbarrou num novo tipo de conhecimento? O que eu quero dizer com isso? O que os autores do livro querem dizer com isso? Isso está no livro do Henry Kissinger, né? Será que, poxa, a gente descreve um elemento químico da mesma forma faz 100 anos, usando a tabela periódica, né? Prótons, nêutrons, elétrons, começa no hidrogênio, termina no zircônio, aquela coisa toda. Falou, poxa, será que a gente não tem que usar um novo conhecimento para descrever um elemento químico? Será que a forma como o elétron gira, será que o spin do elétron não faz diferença para como um composto interage com uma bactéria, esse tipo de coisa? Ou seja, será que a gente não tem que criar uma nova tabela periódica, um novo conhecimento? Isso aí dá um nó na cabeça da gente se a gente parar para pensar um pouco, tá? Mas já entrando, pô, Arthur, finalmente no que a gente usa, para que a gente usa isso? Vamos lá, né? Você ficou falando aqui um monte de coisa, mas para que a gente usa isso, né? Olha, em finanças, basicamente, você já está nos modelos automatizados de decisão, entendeu? Que são basicamente reconhecimento de padrão, se tem supervisionado ou não supervisionado, para concessão de crédito, detecção de fraude, processamento natural de linguagem, para entender linguajar de Banco Central, comunicado foi Rockish ou foi Dovish, com Rockish ou foi com Dovish, né?
Toda a análise de Big Data para suplementar demanda, entendeu? Você entrar na câmera de um pedágio e ver a quantidade de caminhões passando e tentar relacionar isso com o PIB, esse tipo de coisa toda a gente já faz, já dá para fazer, né? Esse aqui é um pouquinho da história dos modelos automatizados de tomada de decisão, né? Isso é um dado da OCDE, né? A gente começou com trend following lá na década de 80, né? E hoje em dia a gente já tem algoritmos muito mais sofisticados, né? De interrelacionamento entre variáveis, de reconhecimento de padrão, que ficam rodando o tempo todo para gerar algum tipo de recomendação, tá? Processamento natural de linguagem, tá? Isso aqui é do Fed de Kansas City, um paper que diz, olha, esse negócio funciona. Se você rodar um algoritmo de processamento natural de linguagem no comunicado do Fed, isso é correlacionado com a resposta da taxa de juros, né? Então, a taxa de juros, se você rodar esse negócio, ele consegue identificar qual vai ser a reação da taxa de juros ao tipo de comunicado. Então, hoje o que todo mundo faz é isso, cara. Sai o comunicado do Fed, você joga um algoritmo de processamento natural de linguagem hoje em dia os de segunda ou terceira geração, que são os melhores, de primeira geração são muito ruins, e ele te dá um score. Isso aqui foi Rocket, isso aqui foi Dovish, e tem gente operando taxa de juros com base nisso, né? Quão disseminado isso está? Um estudo do Barclays, né? Quer dizer, para hedge funds, hoje em dia, pô, mais ou menos 2/3 já usam isso para geração de ideia. A gente na XPE também usa isso muito para geração de ideia, tá? Para construção de portfólio como um todo, né? E a segunda pergunta, quanto da sua decisão é baseada só no algoritmo de inteligência artificial, né? 19% já baseiam entre 80% e 100% da decisão deles em algoritmos de inteligência artificial, né? Tem a turma que ainda usa menos de 20% e tem a turma mais ou menos no meio, né? A gente vai ver o que a gente usa lá na XPA e a gente está mais ou menos no meio do caminho aqui, tá? E os robo-advisors, né? Para o pessoal que olha advisory aí, poxa, esse negócio, como é que isso funciona? Olha, os estudos das plataformas atuais, eles mostram que o robo-advisor não funciona 100%. Por quê? Porque ele falha no momento que você precisa de uma característica humana que não é replicável ainda no algoritmo de inteligência artificial, que é empatia. Então, quando você pega as empresas norte-americanas, onde é que ele falha? No contato inicial, onde o cliente quer ter certeza que você entendeu qual é o problema dele, qual é a condição de vida dele, o que ele quer do seu investimento, do seu portfólio. E segundo, gente, claramente quando alguma coisa dá errado, quer dizer, boa parte das empresas robo-advisor tiveram que contratar call center, porque na hora que dá errado, você não quer falar com um algoritmo de inteligência artificial, você quer xingar alguém no telefone, de verdade. E aí você precisa do ser humano para dizer, não, eu entendo, pô, realmente, o portfólio deu -1, poxa, tá ruim, mas você quer que a pessoa entenda que você está frustrado, e você precisa de empatia para isso. Então, de verdade, um modelo automatizado de A a Z ainda não está funcionando 100%. Eu não sei se vai chegar a funcionar um dia, tá? Aqui na XPA, né? A gente já usa os algoritmos de tomada de decisão supervisionados, a gente não deixa nada não supervisionado, né? E nesse processo eles são importantes não somente para indicar a resposta, mas para levantar a pergunta. Se o algoritmo está dizendo para você, poxa, fica tomado no pré, você fala assim, poxa, que informação é essa que ele está me dando? Por que ele está me dando essa informação que está ou não está de acordo com a minha visão do mundo? E quando ela não está de acordo com a minha visão do mundo, é a parte mais interessante, que ele fala assim, poxa, o que ele está vendo que eu não estou vendo? E a gente começa uma discussão muito mais densa e muito mais interessante, né? A gente usa processamento natural de linguagem, análise de relatório de Banco Central e relatório de empresa, isso aí é fácil de rodar, especialmente no final do ano, quando saem os relatórios grandes de empresas anuais, a gente tem que rodar isso tudo, porque não dá para botar um analista para ficar vendo cada relatório, que são 150 páginas por relatório, né? E os modelos de Big Data a gente usa, previsão de demanda, esse tipo de coisa, também já tá sendo utilizado, tá? Só para ter uma ideia, isso aqui é a programação do nosso Vitor Mizumoto, que deve estar nos vendo aqui, entendeu? É tão simples quanto isso, na verdade, simples mais ou menos, quer dizer, nossos modelos de tendência, né? E para várias variáveis, o que esse modelo está dizendo para a gente, e como é que a gente analisa o que esse modelo está dizendo. Então vamos lá, gente, concluindo aí para dar tempo para o Faveri terminar.
tem uma tecnologia de propósito geral que deve ser associada a um ganho de produtividade durante bastante tempo ainda, tá? Mas ao longo do tempo, não é agora. A gente precisou de ter esse novo approach de redes neurais, de tentar mudar a pergunta para chegar ao progresso atual, e a gente tem que avançar na questão de previsão versus explicação. Hoje em dia a gente conseguiu resolver, de certa forma, o problema de previsão, o problema de explicação ainda está bastante embrionário, né? O uso será disseminar, a gente vai usar isso em quase todos os setores e com custos cadentes a gente vai resolver o problema de long tail, quer dizer, a padaria da esquina vai poder em algum momento usar alguma coisa desse tipo. Se a gente vai ter capital humano ou não para usar isso é outra pergunta, tá? Os ganhadores não são óbvios, né? A pergunta relevante é se a gente vai ter um aumento ou não de concentração, que é o que a gente tem visto recentemente, tá? O mercado de trabalho parece um perdedor, claro, e a gente tem problemas éticos de compreensão, né, de, poxa, o que a gente vai fazer e como é que a gente vai usar esses algoritmos que precisam ser discutidos logo, porque esses algoritmos têm vieses, às vezes, eles às vezes dão resultados viesados e a gente precisa entender quais os impactos para a sociedade desse tipo de coisa. E para terminar, obviamente, essa apresentação não foi feita pelo ChatGPT, senão ela não teria levado tanto tempo. Gente, desculpa aí por ter tomado excesso de tempo, mas eu queria fazer essa breve digressão aqui sobre um tema que para a gente tem sido cada vez mais relevante. Eu paro aqui e passo para o Faveri. Perfeito. Então, como de costume, eu vou passar um pouquinho dos principais destaques do mês passado, como que a gente está posicionado, e a nossa performance do XP Global Strategies, que é o nosso fundo de alocação, nosso fundo multimercado, né, que tem renda fixa, renda variável e investimentos alternativos. Tá? Diferente dos outros meses, para facilitar e só para a gente não ficar na tela errada, eu trouxe aqui os principais eventos, né, do mês passado e basicamente a gente sempre traz 5. Os 2 primeiros eles estão relacionados, né? Então a gente viu aqui nos Estados Unidos o Banco Central americano aumentando os juros em 0,25, levando os juros para o intervalo de 4,5 a 4,75, maior patamar desde 2008, e seguindo sinalizações, né, não só pelo Fed, mas também do Banco Central Europeu, de que novas altas devem vir. E essa na verdade, essa foi uma grande diferença daquilo que o mercado vinha precificando no mês de janeiro, e isso acabou ajudando também a trazer um movimento de reversão no mês de fevereiro. Né? Somado a isso, os dados de inflação eles vieram piores do que o esperado. Né? O imaginado era que a gente pudesse ter uma queda maior da inflação, e como o Paulo comentou, ela caiu menos do que mas caiu menos do que esperado, e continua num patamar bem elevado no acumulado dos últimos 12 meses. Outro ponto também que, de uma certa forma, reforça essa tese de mais juros, o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos continua muito forte, a gente viu uma geração de empregos muito relevante, a gente tem quase 2 vagas de emprego abertas para cada desempregado aqui nos Estados Unidos, a taxa de desemprego caiu para 3,4%. Tá? E aí no front corporativo, a gente viu uma temporada de resultados em linhas gerais mistas, né? O grande tema dessa temporada de resultados foi o controle de custos das companhias. Quando a gente olha para a margem, as companhias têm entregue queda de margem, né? Em função, obviamente, da inflação, não estão conseguindo repassar tudo isso em preço. Então, a gente viu aumento de receita na ordem de 5,5%, com uma queda de lucro aí próximo a 3%. E diante desse cenário de mais juros nos Estados Unidos, a gente viu o dólar se fortalecendo pela primeira vez nos últimos 5 meses. Tá? Quando a gente olha especificamente a curva de juros dos Estados Unidos, a curva cobre, essa aqui de cima, é o final do mês passado, o pontilhado de fato, como fechou o ano passado, e o que a gente tinha visto no mês de janeiro foi uma queda generalizada, né, das taxas de juros, da curva como um todo, aqui nos Estados Unidos no mês de janeiro, e no mês de fevereiro a gente viu uma reversão, e o que a gente viu principalmente foram as taxas mais curtas subindo mais do que as taxas mais longas, que também subiram, mas subiram numa magnitude menor. Né? A grosso modo, é o mercado precificando mais juros no curto prazo e precificando que o Fed pode fazer mais do que originalmente o mercado imaginava. Tá? No final do mês, o mercado passou a precificar que o Fed faria mais 3 altas de 0,75, levando o intervalo de juros aqui nos Estados Unidos para 5,25 a 5,5. E o principal, na minha opinião,
é que o mercado passou a não enxergar mais corte de juros ao longo de 2023, e aí sim cortes só a partir do ano que vem, o que faz mais sentido e está mais em linha com a nossa opinião, principalmente sobre tudo aquilo que o Paulo e o Arthur vem falando nos últimos meses. Tá? Quando a gente olha a performance de renda fixa como um todo, o mês passado, em função desse aumento de juros generalizado, foi um mês bastante desafiador. A gente viu o principal índice de renda fixa global, o Global Aggregate, caindo 3,3% e praticamente zerando, né, a alta do ano, e no ano praticamente zerado. Então, janeiro tinha sido um mês bastante positivo e agora fevereiro um mês bastante negativo. Destaque aqui na renda fixa continua sendo high yield e mercados emergentes com esse fechamento, né, com essa redução dos spreads de crédito ainda muito forte. Então, acho que isso ainda vem sustentando essas duas estratégias dentro de renda fixa. Tá? Quando a gente olha a renda variável, acho que não foi muito diferente, né? A renda variável, de uma certa forma, no mês de janeiro foi impulsionada por essa queda de juros. No mês de fevereiro, com esse forte aumento de juros, a gente teve uma correção mais acentuada das bolsas. O principal índice de renda variável global caiu 3%, e no ano o destaque continua sendo as bolsas europeias e a bolsa de tecnologia aqui nos Estados Unidos, a Nasdaq. Tá? E no ano o principal índice de renda variável global, o principal índice de renda variável global continua com uma performance positiva perto de 4%. Então, o principal índice de renda fixa zerado no ano e o principal índice de renda variável uma performance de 4% positiva. Quando a gente olha para os setores, acho que o destaque principal continua sendo aqueles setores mais ligados à tecnologia. Então, a gente vê ali tecnologia, comunicações aqui nos Estados Unidos, que estão mais em linha com a questão da performance mais positiva da Nasdaq, por exemplo. Obviamente que tem um reposicionamento de portfólios também, né? O mercado estava bem mais leve, em termos de posicionamento dessas companhias que têm uma geração de caixa futura maior, né, que tem um valor na perpetuidade maior, e isso acabou também surtindo efeito nesses setores aqui do S&P. Quando a gente olha os nossos portfólios, né, lembrando que o objetivo final do comitê é gerar o que a gente chama dos nossos portfólios padrão. Esses portfólios, a gente gosta de dizer que são o ponto de partida para a confecção dos portfólios de cada um dos nossos clientes. A gente divulga 4 deles, obviamente que a gente também tem um 100% renda fixa, um 100% renda variável, mas a gente divulga os 4. O primeiro é um conservador, os 2 do meio moderados, e o da direita ele é um portfólio mais agressivo. Olhando o segundo portfólio, que é um moderado, a gente fez algumas mudanças no mês passado, então a gente aproveitou no começo do mês que a renda variável estava com uma performance bastante positiva aqui nos Estados Unidos, ali com S&P próximo a 450, 4.200, a gente reduziu 2% a nossa exposição e a gente aplicou esses recursos em renda fixa de curtíssimo prazo, lembrando que agora a gente está sendo bem remunerado para ter, inclusive, títulos do Tesouro Americano de 6 meses, 3 meses, e isso acaba reduzindo um pouco a volatilidade do portfólio e gerando um retorno que, na nossa opinião, é bastante interessante. Dito isso, o nosso caixa permanece num patamar bem reduzido, porque a gente tem aplicado ele praticamente inteiro em renda fixa de curto prazo. Tá? E a gente continua com a nossa posição de alternativos que compõem bem esse portfólio, traz um equilíbrio bastante interessante para ele e possui uma correlação mais baixa com a renda variável e a renda fixa tradicional. Quando a gente olha os fundos, né, que a gente faz gestão, que seguem as diretrizes do Comitê Global de Alocação, a gente tem o XP Global Strategies, que é um fundo multi-estratégia, a gente tem um fundo de bonds latino-americanos, um fundo de renda fixa, que basicamente reproduz a cabeça de renda fixa do XP Global Strategies, um fundo de renda variável, que também reproduz a parte de renda variável do XP Global Strategies, e um fundo de alternativos que também reproduz, de alternativos líquidos, tá? Que também reproduz a parte de alternativos líquidos do XP Global Strategies. E, de novo, acho que esse último fundo, ele possui uma correlação bem baixa com renda fixa e renda variável, e no final do dia ajuda a gente a ter um equilíbrio maior nos nossos portfólios. Olhando exclusivamente para o XP Global Strategies, como que fechou o mês, né, em termos de exposição? A gente continua com uma exposição maior em termos de região geográfica
para as Américas, cerca de 85%, seguido de Ásia, 8,5%, grande parte disso em Ásia emergente, e na sequência Europa, cerca de 6%. Olhando especificamente para o portfólio de renda fixa, a gente continua com um prazo de vencimento bastante curto, perto de 6 meses, a gente fechou o mês, né, perto de 6 meses, a gente, falando um pouquinho do que a gente já vem fazendo nesse começo de mês, a gente vem aumentando o prazo de vencimento. No próximo mês eu falo certinho para vocês para quanto que ele foi, mas essa é um pouco da ideia, né, se aproveitar das taxas maiores, né, para que a gente consiga ampliar esse prazo num momento melhor. É um pouco disso que a gente tem feito, mas o portfólio fechou o mês ainda com renda fixa de curto prazo como grande foco dele, né, cerca de 50% da carteira como um todo. Mesmo as estratégias de high yield de mercados emergentes, elas continuam também com um perfil de curto prazo, tá? Em termos de qualidade de crédito, cerca de 70-75% do portfólio em ativos de alta qualidade, ativos investment grade. Quando a gente olha o portfólio de renda variável, a gente tinha uma exposição ainda maior, né? A gente tinha um overweight versus o índice em Estados Unidos, a gente fez essa redução no começo do mês, esse excesso de exposição frente ao índice, ele foi reduzido, mas ainda assim continua sendo a nossa principal estratégia dentro de renda variável, tá? Quando a gente olha a distribuição setorial e de estilos, continua um portfólio bastante diversificado, o que faz bastante sentido bate bastante com a nossa cabeça e acho que faz bastante sentido para esse momento ainda desafiador que a gente visualiza para os próximos meses, tá? E aí, finalizando o portfólio, a gente tem o nosso portfólio de alternativos líquidos, e aqui a gente tem uma série de estratégias, né? Destacamos aqui do lado direito todas elas, então a gente tem fundo de arbitragem de eventos, fundo de paridade de risco, fundo imobiliário, fundo quantitativo que segue tendências, fundo de retorno absoluto, fundo long and short, né, que fica comprado e vendido tanto em crédito quanto em renda variável, enfim, são estratégias que compõem bem o portfólio. No ano passado, inclusive, esse pedaço do portfólio teve um retorno positivo, esse ano ele está mais próximo do 0 a 0, mas no final do dia é aquilo que a gente vem batendo na tecla, né? A gente vai ter um equilíbrio melhor do portfólio com a adição dessa parte, dessas estratégias junto à renda fixa e à renda variável tradicional. Olhando exclusivamente a performance, no mês de fevereiro, o grande destaque de performance foi a nossa estratégia de renda fixa de curto prazo, foi positiva, e também as nossas estruturas de proteção na renda variável, tá? Então, essas duas estratégias elas acabaram tendo um retorno positivo no mês. Destaque negativo, obviamente, que as nossas posições de renda variável, como eu mostrei nos slides anteriores, a gente teve um mês mais desafiador para renda variável. No ano, a gente destaque positivo para renda variável e renda fixa, tanto a renda fixa de curto prazo quanto high yield de mercados emergentes, com retornos positivos. E o lado negativo, uma estratégia específica dentro dos alternativos líquidos, a gente tem uma posição do setor imobiliário, que acabou precificando, né, teve a precificação da nossa estratégia do fundo Qualk3, que a gente investe, com relação ao quarto trimestre, teve uma marcação negativa, e isso acabou impactando o mês, tá? E aí, a gente continua com uma performance positiva no ano, perto de 1%, e no mês passado, no mês de fevereiro, a gente caiu 1,2%. Quando a gente olha um ano, a gente está caindo perto de 3%. Ainda assim, a gente vem conseguindo, né, reduzir essa volatilidade desses últimos meses e entregar um resultado mais interessante, suavizar essa queda frente aos principais índices e frente também aos nossos concorrentes, tá? Quando a gente olha num mês especificamente, o XP Global Strategies caiu 1,2%, o principal índice de renda variável caindo 3%, o principal índice de renda fixa caindo 3,3%, uma combinação entre os dois, né, 60% renda fixa, 40% renda variável, caindo 3,2%, e a gente entregando um resultado melhor do que os índices.